primeiramente, queria agradecer o convite do Moisés para a gente falar um pouquinho aqui hoje sobre a questão da transferência de tecnologia. E deixa eu alternar, então, aqui para a apresentação. Eu só não estou conseguindo ver ninguém, não sei se é isso mesmo, mas, enfim, de qualquer jeito eu vou colocar aqui na apresentação. Bom, vamos lá. Transferência de tecnologia, né? E como é que ela pode ajudar na inovação, principalmente na área farmacêutica. A transferência de tecnologia é um tema, uma nomenclatura abrangente, ela envolve licenciamento de patente, marca, franquia, fornecimento de tecnologia. Enfim, é um nome bastante abrangente, né? Uma nomenclatura bastante abrangente. E, enfim, aí vamos tentar explorar um pouquinho todas essas vertentes aqui hoje. Bom, e como é que funciona aí, principalmente aí no mercado farmacêutico, no mercado de novas drogas? Ela é um processo crítico, na verdade, descoberta de novas drogas, porque ela tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros setores. Né? Ela envolve um risco elevado, também grandes investimentos e um longo prazo. Né? Então, são três coisas que deixam qualquer empresário aí um pouco de cabelo em pé, né? Porque envolve muito risco, um pouco de incerteza, mas é isso aí o grande, na verdade, é o grande barato, vamos dizer assim, da transferência de tecnologia nessa área, porque, embora envolva muito risco, risco significa também lucros, né? Grandes lucros e benefícios também. Então, saber lidar com risco, saber lidar balancear esse investimento e a questão do longo prazo, gerenciar todo o processo, que é o grande, vamos dizer assim, o grande diferencial e a grande expertise, né, que as pessoas têm que ter nessa área, principalmente para desenvolver novas drogas. Então, embora assim pareça ser uma coisa ruim, na verdade é uma grande oportunidade, né? E como é que a gente consegue minimizar esse risco e balancear todas essas questões para a gente ter sucesso aí no processo de inovação com a transferência de tecnologia? Né? Bom, no passado, a gente tinha, vamos dizer assim, as organizações, né? Elas trabalhavam na área de inovação da maneira fechada. Né? Todo o desenvolvimento tecnológico era feito intramuros da empresa. Né? A empresa contratava as pessoas, você tinha todas as competências ali dentro da empresa. Isso no passado. No futuro, né, agora atualmente, aliás, se descobriu que isso daí não era tão eficiente, na verdade. Né? E a grande questão da transferência, como ela envolve risco, investimento, é necessário você fazer parcerias e transferir tecnologias de fora e buscar as competências que você não tem dentro da empresa, fora da empresa. É praticamente impossível você ter todas as competências, às vezes nem é financeiramente interessante você ter tudo dentro da empresa, então você buscar fora é interessante. Né? Esse é o processo da inovação aberta, né, conhecido atualmente, e que muito mais que uma moda é uma necessidade, na verdade, da empresa. Isso aí lembra um pouco a questão até mesmo da evolução, né? Evolução da inovação, evolução das organizações e da forma como elas se relacionam, né? Eu costumo fazer até um paralelo com a questão biológica, né? Antigamente, as espécies, né, você tinha um organismo unicelular, então os organismos eles vão se especializando e, no caso da gente, que é um organismo mais evoluído, nós temos órgãos especializados em cada coisa. Então é a mesma coisa, a empresa ela não consegue fazer tudo sozinha, ela precisa de outras competências, vamos dizer, especializadas, e que nem sempre estão dentro da empresa e você tem que buscar fora. E nesse processo aqui do Open Innovation, inclusive, você pode buscar mercados que não estão no alvo da empresa. Né? Acaba que a questão da inovação e todo o processo ele vira um negócio em si. Né? Porque você pode desenvolver uma tecnologia, mesmo que essa tecnologia não seja o alvo da sua empresa, você pode licenciar essa tecnologia para uma
outra empresa que vai explorar aquele mercado, né? Então, a coisa ficou muito mais fluida, né? Esse funil ele perdeu os limites, né? E mesmo que você desenvolva uma tecnologia que não seja o objetivo da empresa, é possível fazer um licenciamento e deixar para outra empresa fazer, e mesmo assim você, enfim, se beneficiar, né, desse desenvolvimento tecnológico. Então, nada mais é perdido, né? Esse processo, na verdade, é um processo que procura minimizar os investimentos e maximizar, vamos dizer, os benefícios. Bom, na área de desenvolvimento de novas drogas, a gente tem esse quadrinho aqui que vocês devem conhecer, clássico, né? Você tem aqui uma fase inicial de desenvolvimento das moléculas, né? Desenvolvimento dos candidatos, na verdade. Então, você tem uma fase que você testa de 5.000 a 10.000. Então, é uma fase muito demorada, ela é dificultosa, né? Ela envolve muito esforço, né? Desses aqui, somente 250 vão para a fase pré-clínica, né? Aqui, vamos dizer assim, é onde se dá a transferência, principalmente nas universidades, nessa fase aqui pré-clínica. E aí sim, você tem um desenvolvimento na fase clínica, que das 250, apenas 5 vão para teste clínico em ser humano e apenas uma chega no mercado. Então, você tem esse grande funil aqui e o período de desenvolvimento, que pode chegar até 15 anos, né? Geralmente, a patente é depositada por aqui, nessa fase aqui, e concedida aqui, né? Bom, não aqui no Brasil, né? No Brasil, ela, por enquanto, está sendo concedida aqui ou aqui, enfim, mas geralmente esse é o processo. Você tem a fase aqui também da Anvisa, né? Que é a parte sanitária, regulatória, e, enfim, o lançamento do produto e a farmacovigilância. Passar aqui um outro slide que é um pouco parecido com esse. Então, como eu tinha comentado, o processo de transferência, geralmente, ele ocorre aqui na fase 1, ou mais avançado, na final da fase 2. Embora, sim, esse slide mostre isso, na verdade, a transferência de tecnologia ela pode ocorrer em qualquer fase, né? Como eu falei, as universidades, por exemplo, né, elas têm um desenvolvimento aqui embrionário e, enfim, geralmente aqui nessa fase não é muito do interesse de empresas licenciarem, porque você ainda tem muito risco. Conforme eu mostrei ali no slide anterior, você tem ainda grande incerteza, né? Então, tem algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, que elas desenvolvem aqui na fase pegam aqui ainda na fase pré-clínica, fazem a licença aqui e levam até a fase 2, fase 3, para licenciar para uma Big Pharma. Então, isso aqui é comum aqui no Brasil, acredito que também no Canadá exista isso. Mas aqui, enfim, como eu falei no início, é um balanceamento de risco, né? Se você tem aqui no início a pesquisa, essa transferência de tecnologia, na verdade, envolve um risco muito elevado, grande incerteza. À medida que o projeto avança, né, o risco diminui bastante, entendeu? Em compensação, o valor também da tecnologia aumenta. Entendeu? Mas, às vezes, licenciar aqui nessa fase é mais segura, né, principalmente para a empresa brasileira, né, que a gente que envolve, já tem tanto risco, tal. Mas, enfim, mas aqui também é viável, entendeu? Só que ele demora, vamos dizer assim, tem um custo maior de avaliação dessa tecnologia, né? Você demora mais tempo para avaliar, você precisa de mais expertise para poder avaliar se vai ser um bom negócio. Enfim, como eu falei, qualquer fase é uma fase interessante para o licenciamento, cada uma com suas características, né? Bom, então, como é que ocorre, né, a transferência de tecnologia? Ela pode ocorrer, como eu falei, entre universidade e empresa, entre empresas do mesmo país, empresas de países diferentes, geralmente ocorre também, ou então na colaboração universidade, empresa e governo, que é o famoso hélice tríplice, né, onde você... Como o processo de inovação ele é um processo muito, vamos dizer, demorado
e custoso, né? Você às vezes precisa também, além dessa interação, um terceiro ator que é o governo, onde vai trazer algum recurso, vai criar alguma política pública para favorecer essa transferência, né? Porque, como a gente vê aqui, é um caminho longo e, enfim, e precisa de ajuda mesmo de vários atores. Eu costumo dizer que o processo de transferência de tecnologia é a construção de pontes, né? É como o evento de hoje, né? Ele serve para aproximar e para a gente ter oportunidade de fazer essas pontes, né? Então, enfim, a grande questão de todo esse processo, né, de levar uma droga para o mercado é, na verdade, uma construção de um caminho e de uma ponte, na verdade, que precisa de ajuda de muitos atores, às vezes, né, principalmente nos estágios iniciais. E por quê, né? Por que a gente transfere tecnologia, né? Então, aqui a gente vou começar aqui de trás para frente, né? Às vezes você precisa de uma parceria para desenvolver, né? Porque você às vezes não tem capacidade de produção, né? Então, isso daí, na questão da produção, às vezes é interessante fazer a transferência de tecnologia. No próprio desenvolvimento da molécula, às vezes nos testes clínicos também, você pode fazer essa parceria. Devido, às vezes, à falta de capacidade de distribuição, às vezes a pessoa desenvolve, mas ela não tem o marketing, ela não tem os canais de venda e distribuição. Então, às vezes, interessa transferir para alguém que tem esse canal de distribuição e marketing, né? E a própria falta de recursos, às vezes, para lançar o produto comercialmente, é um outro ponto. E devido à falta da capacidade da produção. Aí, nesse caso, encaixa de novo bem a universidade, né, que ela não tem a capacidade de produção e a ideia é pegar aquela pesquisa ainda em estágio inicial e transferir para alguém que vá fazer, terminar e que vá produzir, né? Então, para esse processo de transferência, na verdade, a gente precisa de um ambiente favorável. E que eu acredito que, apesar da crise, o país possui esse ambiente ainda favorável para a transferência de tecnologia. Então, você precisa de um setor científico bom, um ambiente científico, e o Brasil vai bem nessa área, a gente tem uma ciência de boa qualidade, nós somos o 13º país no mundo em publicações científicas, então, essa área a gente tem pessoas capacitadas no Brasil, porque todo o processo de transferência de tecnologia você presume ter alguém para recepcionar essa tecnologia. Então, você precisa ter pessoas qualificadas do outro lado também, né? Não basta esse processo de transferência, ele, né, são duas partes, as duas têm que falar a mesma língua, né? Elas têm que se entender para que o processo de transferência ocorra, né? O ambiente de negócio, importante, tamanho do mercado, o Brasil é um país quase continental, então a gente tem um mercado, infraestrutura razoável, fontes naturais temos bastante, então acredito assim, o Brasil é um país, enfim, de novo, apesar da crise, mas é com grande potencial aí de negócio na área de transferência de tecnologia. Então, a transferência de tecnologia é um processo, enfim, organizado, ele envolve somente um relatório de desenvolvimento inicial, né, para que a outra parte que vai receber essa tecnologia possa avaliar essa tecnologia, estágio de desenvolvimento dela, as peculiaridades, enfim, todas as questões das fraquezas, ameaças às forças, enfim, toda a questão referente àquele objeto que vai ser transferido tem que estar bem desenhado, né? Você precisa ter um plano de transferência, né? Um projeto que vai estabelecer todos os passos, como isso vai acontecer, e depois, no final, um relatório para você acompanhar todo esse processo. Então, de uma maneira, ter um processo organizado, vamos dizer assim, deve ser. Bom, a transferência de tecnologia, ela envolve a licença ou cessão de direito de propriedade industrial
E aí envolve mais especificamente, né, licença de uso da marca, né, a exploração comercial da patente. Né? Ela pode ser uma licença, onde você, entre aspas, né, aluga, vamos dizer, a tecnologia, a pessoa continua como proprietário, né, vamos dizer, o fornecedor ele continua como proprietário da tecnologia, direito do titular de uma patente ou de uma marca ou de um desenho industrial, e o outro tem só o direito de usar, usufruir. Né? Ou você tem também a cessão, onde, vamos dizer assim, significa a venda, né? A transferência total para outra parte da tecnologia. Você tem a questão do fornecimento de tecnologia. No fornecimento, você não tem um título de propriedade intelectual, você não tem uma patente, você não tem uma marca, mas você tem o know-how, né, o como fazer aquilo, o segredo. Então, isso é transferido no fornecimento de tecnologia, é uma outra modalidade. E você tem assistência técnica. Bom, acredito que a Bruna vai falar um pouco mais detalhadamente desses dois pontos. E, enfim, uma outra questão muito importante, né, principalmente quando você tem a transferência de tecnologia entre países, né? Aqui no Brasil a gente tem enfim, tinha no passado, hoje menos, o NPI inclusive reformulou muito recentemente a questão da averbação dos contratos, mas ainda é necessário a averbação dos contratos de transferência de tecnologias quando são internacionais, ou seja, feito de uma empresa no exterior com uma empresa no Brasil. Né, quando essa transferência envolve, vamos dizer, a transferência dessa empresa para uma empresa brasileira, empresa no exterior para uma empresa brasileira. Isso é necessário para que haja remessa de royalties para o exterior. Então, o NPI, enfim, não o NPI, mas enfim, a legislação brasileira, ela exige que esse contrato seja averbado, né, para que a gente possa fazer essa transferência de recursos. Enfim, a gente tem a legislação também fala também da questão de algumas alíquotas máximas que você tem para deduzir imposto, também isso daí tá na legislação. Enfim, acredito que a Bruna vai falar um pouco mais dessa questão também. E, bom, enfim, é isso. Eu queria agradecer aí vocês sobre a apresentação aqui e bom, deixo vocês à vontade aí para dar continuidade aos trabalhos. Rogério, muito obrigado por sua apresentação.